Olá, nós vamos aqui finalizando então o nosso tema da doutrina social da Igreja, ou podemos dizer o ensino social da Igreja com os princípios gerais que ela nos traz. E a pergunta que está por trás deste item pode ser formulada da seguinte forma: quais são as linhas mestras da doutrina social e como fazer de cada uma delas um instrumento no combate à pobreza, à miséria, à fome que existem nos dias atuais? Como aplicar esse ensinamento social da Igreja no contexto da economia globalizada, na realidade da América Latina e da realidade que nós temos aqui no nosso Brasil, na região que nós vivemos. A incisiva preocupação, a mais incisiva, é a preocupação dos papas de Leão XIII a João Paulo II, nesses 100 anos, desde que foi publicada a Rerum Novarum, depois a centésimos anos com João Paulo II, sempre foi a centralidade e a dignidade da pessoa humana. Lá no Evangelho, Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, ou seja, que todos tenham uma vida digna. Ou seja, esse foco na promoção integral do ser humano, da liberdade, de expressão, de religião, a defesa incondicional da vida, o combate a todo e qualquer tipo de preconceito, discriminação e racismo, são temas correlatos que vão enriquecendo, então, esse tema da doutrina social da Igreja. O ser humano, vai nos lembrar o texto do Vaticano II, Gaudium et Spes, é autor, centro e fim do desenvolvimento econômico. Ou seja, a dignidade da pessoa humana deve ser o objetivo último da produção de bens, da organização política e das expressões culturais. Nós não podemos falar de dignidade humana sem falar de condições reais de vida, o que em termos concretos significa o respeito aos direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais que a doutrina nos traz? Alimentação, saúde, educação, trabalho, habitação, entre outros. Aquilo que vai trazer dignidade à pessoa, à sua família. Uma segunda orientação que nos traz a doutrina social da Igreja é o primado do trabalho sobre o capital. E aqui nós entramos na questão do salário justo, a subsistência familiar e a grande chaga que é o desemprego, que é a principal preocupação do magistério da Igreja na relação entre patrões e empregados. A crescente precarização das relações empregatícias tende a acirrar-se o conflito capital-trabalho. E as palavras como flexibilização das leis trabalhistas ou terceirização representam verdadeiras ameaças. E as consequências para a imensa maioria dos pobres de todo o planeta são as mais desastrosas. A pessoa nós vemos essa situação, a pessoa trabalha e o tempo vai aumentando para se aposentar, nesse tempo de contribuição, e às vezes ela se aposenta e nem aproveita a aposentadoria, Então, essa questão do trabalho, das leis trabalhistas que vão mudando também de acordo com o tempo. João Paulo II, no documento Laborem Exercis, recoloca o trabalho como chave da vida social. É por ele que o ser humano realiza-se plenamente e, ao mesmo tempo, colabora com a obra da criação. A pessoa que trabalha, ela vai trazer uma vida digna para a sua família, o sustento ali. Então, ele vai colaborar com a obra da criação e vai colaborar também com aquelas pessoas que estão necessitadas. Então, essa espiritualidade do trabalho, João Paulo II trabalha nesse documento Laborem Exercis. Um outro princípio do ensino social é o bem comum. Ou seja, é uma expressão como função social da propriedade, um destino universal dos bens, deveres do Estado,
para com o bem-estar da população é a participação de todos na busca do bem comum. Entre outros, são chaves para entender o pensamento social da Igreja. Então, o fio condutor, que é o bem comum, está acima do individualismo, dos interesses de classes e do lucro privado. Ou seja, eu pensar no todo da sociedade. E então é necessário aqui pensar essas defesas, as políticas públicas que devem beneficiar todas as pessoas, principalmente aquelas pobres e excluídas que estão aí à margem da sociedade. As políticas públicas que devem chegar a todo esse ambiente que ainda é de exclusão e que às vezes acaba não atingindo. Então, desde Leão XIII, insiste a doutrina social. O bem de cada um está subordinado ao bem comum. O Estado, ele tem a sua responsabilidade e ele é responsável, então, por quê? Pela defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais de cada cidadão. Nesse sentido, vale uma palavra sobre a família, a qual deve ser protegida pela ação das autoridades. Esse bem, que nós vamos dizer, é a família, esse bem precioso também da humanidade. Outro princípio, esse desenvolvimento integral. E, numa palavra, porque os benefícios do progresso não são igualmente desfrutados por todos. Essa pergunta, por que os benefícios do progresso não são igualmente desfrutados por todos? E nós dizíamos no vídeo anterior que a gente acha que todo mundo tem internet, todo mundo tem celular potente para poder acompanhar as lives, essas aulas online que tem ultimamente. Mas isso é uma ilusão porque nós temos, mas muitos perto de nós ainda não têm essa acessibilidade ao progresso. Então, a ciência e a tecnologia, que deveriam estar a serviço do bem comum, muitas vezes são utilizadas em prol do lucro, do acúmulo indevido e do enriquecimento de poucos. Daí acontece um desenvolvimento desigual, seja entre as nações, seja entre as regiões de um mesmo país. E nessa perspectiva, os papas eles não se cansam de denunciar o colonialismo, o neocolonialismo, a dependência crônica e, mais recentemente, as exigências dos organismos financeiros internacionais, como o Fundo Monetário Internacional. E na América Latina em especial, esse tema é bem conhecido, né? O dilema atual se coloca no sentido de reorientar a política econômica para um desenvolvimento social e ecologicamente sustentável, subordinado a princípios éticos. E vai surgir, surgem mais atuais do que nunca as palavras de Paulo VI no documento Popular o Progresso, que é: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Como não lembrar também do imperativo do profeta Isaías citado por João 23, lá no documento Pacem Terris, A paz é fruto da justiça? Não basta uma paz fundamentada sobre o equilíbrio das armas, não basta o medo, a paz do medo, a paz dos cemitérios. É necessário buscar e construir a paz alicerçada numa justa distribuição dos bens, do progresso. Enquanto a fome e o luxo constituírem dois polos opostos de uma mesma realidade, nós vemos isso claramente, duas faces da mesma moeda, a da injustiça social, não haverá verdadeira paz enquanto houver toda essa extremidade. Um outro princípio que a gente pode ver, e está lá no documento da Social da Igreja, é a questão da a tecnologia é o instrumento a serviço do homem e do bem comum. Contudo, hoje parece predominar o contrário. O ser humano, infelizmente, torna-se uma peça nos imensos complexos industriais. Pior que isso, é uma peça muitas vezes descartável, como qualquer outra, Ou seja, você já não presta mais para isso, você não produz aquilo que você deve produzir, então está descartado. Então,
uma sociedade do descarte, né? Assim como a gente descarta o PET, que a gente tomou refrigerante, tomou água, a gente descarta também muitas vezes o ser humano. A tecnologia, né, que deveria estar a serviço do homem, agora predomina o contrário. Se o homem não produz, ele é descartado da própria sociedade. E nós temos também a crítica a todo tipo de ideologia materialista. Essa é a preocupação que atravessa a doutrina social da Igreja desde o final do século XIX. Então, o que é isso, né? Coloca-se em evidência, por um lado, os males da economia centralizada, onde o poder do Estado ele vem anulando as liberdades pessoais. Por outro lado, aponta-se as consequências nocivas de uma economia individualista e orientada para o lucro, em que o mercado cego a todo o drama pessoal e social impera, domina e explora trabalhadores e consumidores. Então, nós temos aqui tanto a burocracia estatal quanto o liberalismo desenfreado, que constitui alvo das palavras dos pontífices, ou seja, esse desvio, né, de pensar só em si, naquele lucro tremendo de enriquecimento, mas muitas vezes isso acontece por meio da exploração dos trabalhadores, dos consumidores, e nós sabemos o quanto Jesus vinha discutindo isso também nos evangelhos, né? Essa questão da injustiça, da exploração, e ele diz: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, é essa questão, né? Essa exploração que ainda existe no nosso meio. E o papel do Estado diante disso é uma das preocupações recorrentes da doutrina social do magistério católico. E quais questões? A previdência social, a saúde pública, a educação, a abertura de novos postos de trabalho, a garantia dos direitos trabalhistas, entre outras, devem estar na ordem do dia das autoridades responsáveis. A ideia do estado de bem-estar, ou estado providencial, encontra-se presente em muitos textos da doutrina social da Igreja. Ao mesmo tempo, os textos não se cansam de chamar a atenção para a demasiada intervenção do Estado, a qual pode ferir a autonomia das instituições da sociedade civil. Trata aqui de salvar um outro princípio, um outro conceito aqui da doutrina social, que é o princípio da subsidiariedade. O Estado, ou seja, o Estado, ele não deve tomar sobre si as tarefas que podem ser realizadas pelas organizações ou instâncias da sociedade civil, nem inversamente jogar sobre essas o peso de certos encargos que são competência das autoridades maiores. O que às vezes acontece é que o Estado joga tudo nessas instituições, mas isso não deve acontecer. O Estado não pode fugir do seu compromisso, mas compromisso, um dever de subsidiar todas as situações, né? A educação, a saúde, o emprego. O Estado ele tem que propor e tem que oferecer isso para o cidadão que paga o seu imposto. Além disso, o documento lá do Leão XIII, né? Então, esse documento vai ficar marcado na nossa memória, que é o documento que marca esse processo de doutrina social da Igreja. Lá diz que o Estado aparece como aquele que deve intermediar tensões entre capital e trabalho, patrões e empregados, e parte do pressuposto de que é possível conciliar as duas classes em jogo. E a história vai mostrar como essa tentativa de buscar a concórdia e a harmonia entre as classes se torna às vezes ilusória, dado o antagonismo intrínseco dos interesses tão contraditórios. A respeito da necessidade de abrir novas frentes de trabalho, João Paulo II distingue entre empresário direto e empresário indireto, definindo este último, o empresário indireto, como o conjunto de instâncias em escala nacional e internacional
responsáveis por todo o ordenamento da política trabalhista. Então, lá no documento Laborem Exercens. Ainda como tarefa imprescindível do Estado, e intransferível também, está a construção das relações internacionais que possam garantir e promover a paz. E daí a importância de organismos especializados, de uma política, ou na expressão de João Paulo II, de uma cultura da paz e da solidariedade. E aqui vai se levantar, uma vez mais, a crítica vigorosa à corrida armamentista e à postura belicosa dos governos nacionais em detrimento de seus povos. Ou seja, a arma não vai salvar o mundo. O que vai salvar o mundo é essa relação de paz que deve haver entre a sociedade, entre as nações existentes no mundo. Embora desde a Rerum Novarum já se encontrem várias referências às associações operárias, católicas e às corporações, Pio XI, no documento 40º ano, que irá conferir atenção especial ao direito de organização dos trabalhadores. Essa organização, em sua maneira de ver, muito pode contribuir para superar a questão social. Então, esse é o objetivo da doutrina social. Nós vimos lá no primeiro vídeo, e a gente vem debatendo até agora a questão, ela está voltada para a questão social. Enquanto as palavras de Leão XIII estão marcadas pelo temor da onda vermelha, do comunismo, e pelo fascismo da Organização Internacional Socialista, a partir de Pio XI, nota-se nos documentos maior incentivo e apoio ao associativismo, ou seja, as associações, que muitas delas existem hoje, a Associação de Catadores de Lixo, de aqueles que separam os recicláveis, que se unem para poder gerar trabalho e renda para aquelas pessoas, às vezes mais carentes também, que se unem ali e elas dividem todo o lucro daquela associação. Depois do Vaticano II, o tema vai ganhar cada vez mais espaço até merecer dedicação dos parágrafos inteiros e exclusivos com Paulo VI e João Paulo II. A Igreja não apenas reconhecerá o direito dos trabalhadores à organização, mas fortalecerá os sindicatos e as diversas formas de luta da classe trabalhadora. E aqui vai entrar o direito à greve, por exemplo, combatido pela Rerum Novarum, será progressivamente aceito como meio legítimo de buscar os seus interesses. Então, isso está lá na Constituição. Também, esse direito que a pessoa tem de reivindicar os seus direitos. Também vai entrar na doutrina social da Igreja o tema da propriedade privada. Também, neste caso, verifica-se uma evolução de um princípio rígido de propriedade para uma visão mais atenuada. No decorrer do pensamento social, passa de um conceito de direito natural à categoria de função social da propriedade. A ênfase não está no título de propriedade, mas em seu correto uso. Segundo esta, toda propriedade, antes de ser um bem pessoal e privado, deve estar subordinada aos interesses maiores da sociedade, ou seja, ao bem comum. No dizer de João Paulo II em sua visita ao México, sobre toda propriedade pesa uma hipoteca social, ou seja, nós queremos falar que todo mundo tem direito à propriedade, de ter ali o seu espaço para que ele possa viver, essa dignidade que nós falamos. É moradia que todos nós devemos ter. No caso do Brasil, o texto nos traz também um exemplo de enormes latifúndios cercados por multidões famintas, É aqueles que têm muito, enquanto muitos que estão à sua volta, dos latifundiários, não têm nada, às vezes passam até fome ou trabalham ainda em serviços escravagistas. E vai caber também a João Paulo II
erguer-se com energia diante dos graves problemas do atual modelo neoliberal de uma economia globalizada. A sua voz, tanto mais incisiva quanto mais debilitada com o passar dos anos, não se cansou de denunciar os efeitos perversos, sobretudo para os países periféricos, ou seja, os países mais pobres, dos enormes endividamentos externos, da destruição do meio ambiente e do uso indiscriminado dos recursos naturais, da guerra de mercado, da precarização das relações de trabalho, do consumismo exacerbado, do mercado como novo ídolo, o desemprego crescente e de uma exclusão social. E o Papa João Paulo II vai dizer sempre: a vida está em primeiro lugar. E esse foi o seu grito por onde ele passou enquanto exerceu o seu pontificado. Por fim, ainda, uma última orientação que permeia a doutrina social da Igreja, que é a evangelização inculturada. Predomina hoje o pluralismo, seja em termos étnicos, seja em termos religiosos, onde os valores e os contras-valores eles vão se cruzando e se entrelaçam. Quando nós falamos de evangelização, a evangelização passa necessariamente por esse novo cenário, um cenário diferente, polifônico e multifacetado, em várias facetas ali, né, vários rostos. Daí a importância de ter um diálogo, de uma abertura. Isso é uma herança do Vaticano II, essa abertura, né, de abrir-se à modernidade, aquilo que estava acontecendo na sociedade, ali em meados do século passado, meados do século XX, mas já tendo essa visão ali anteriormente, né, porque o Vaticano II foi na década de 60 e, portanto, o mundo já estava nesse processo de revolução industrial, como a gente viu em vídeos passados. Por um lado, os meios de comunicação hoje facilitam o intercâmbio e o enriquecimento recíproco. Por outro lado, com o fenômeno da economia mundializada, nós vemos essa idolatria do mercado se espalhar com uma velocidade de um toque na tecla do computador, né? Tudo é fácil ali. Hoje, pelo celular, nós fazemos o mercado, a gente tem o Pix hoje, que é tudo mais rápido, com um toque ali a gente faz todo esse mercado ele caminhar. O luxo e a miséria, eles coexistem lado a lado. A pobreza e a fome tornam-se um fenômeno tanto mais escandaloso quando colocado frente a frente com toneladas de alimento armazenado e não raro em vias de apodrecer. Coloca-se em pauta uma vez mais a urgência de João Paulo II com esforços incansáveis para divulgar a globalização da solidariedade, em contraposição à globalização neoliberal, concentradora e excludente. Então, olhar para isso, né? O luxo e a miséria lado a lado. E de fato isso acontece. Não no nosso meio, mas nas grandes capitais, nós vemos a riqueza e a pobreza de outro lado. Então, isso fica bem claro quando a gente vai para algum lugar e conseguimos captar essa situação, né? Que a gente fala, gente do céu, aqui a gente não consegue ver isso, onde nós moramos, na nossa região, mas em outros lugares, isso é muito visível, né? O padre teve a graça de estar na Jornada Mundial da Juventude lá no Panamá. E no Panamá a gente consegue perceber o centro, aqueles prédios luxuosos que parece Dubai, mas de outro lado, uma grande parte, a maioria da população em extrema pobreza. E no Brasil também, infelizmente, nós temos essas situações. Então, a doutrina social da Igreja, já finalizando aqui, representa um voo de pasto sobre um século de documentos do magistério católico. E nesses documentos, vários aqui foram citados, e você tem a oportunidade de entrar no site do Vaticano ou comprar nas livrarias e ler, e ver
realmente a importância desses documentos, que está na questão social, que é a temática fundo desse ensino que nós vimos nesses 3 momentos aqui propostos a nós. A doutrina social, na verdade, reúne os escritos e pronunciamentos em que a Igreja, desde o Papa Leão XIII até os dias atuais, ao mesmo tempo se manifesta sua solicitude pastoral diante da situação econômica, política, social, cultural de toda a humanidade. Ou seja, analisar a vida integral do ser humano. A bem dizer, o aprofundamento do tema da doutrina social ela não tem conclusão. Porque nós não podemos falar porque a doutrina social não é algo fechado. Ela vai se adaptando, ela vai questionando, ela vai dialogando com o contexto, né? Com aquilo que vai acontecendo no decorrer da história. E por isso todos nós somos responsáveis. No tempo que nós vivemos hoje, nós somos responsáveis também em ajudar o outro, porque não é falar aqui de partido A, de partido B, mas quando nós falamos de ensino social da igreja, nós partimos de onde? Do Evangelho. Como nós podemos traduzir a boa nova de Jesus Cristo diante de cada momento novo e desafiador? Então é necessário estar apoiado e reler a mensagem evangélica no tempo presente, especialmente em suas implicações sociais e políticas, tendo sempre em vista simultaneamente o estudo e a prática pastoral, ou seja, subir a montanha, mas depois descer para caminhar nessas atividades. Então, a doutrina social é isso. É um conjunto de princípios, critérios e diretrizes de ação com o objetivo de quê? Interpretar as realidades sociais, culturais, econômicas e políticas, determinando sua conformidade ou inconformidade, porque existem, né? Com os ensinamentos do Evangelho sobre a pessoa humana e sua vocação terrena e transcendente. Sendo principal, ela pode se adaptar às necessidades sociais de cada tempo e de diferentes lugares. Além disso, os ensinamentos sociais católicos não formam uma doutrina utópica estática, mas constituem-se numa aplicação dinâmica dos ensinamentos do próprio Cristo para mudar as realidades e circunstâncias das sociedades e culturas concretas. Então, nesse ponto nós vimos vários termos: dignidade da pessoa humana, o bem comum que deve atingir a todos, o princípio da subsidiariedade, que é um dever do Estado. O Estado não pode impor e deixar tudo para a sociedade fazer, mas o Estado tem que fazer a sua parte. E depois nós vimos então que João Paulo II, lá na encíclica Solicitude Rei Socialis, que foi em 1987, vai trazer esse princípio da solidariedade. A igreja, como mãe e mestra, vai mostrar qual é a missão da igreja, né? A missão da igreja de olhar as feridas, de olhar as situações de tantas pessoas que estão à nossa volta, mas que algumas vezes passam por situações de exclusão, sofrem injustiças e que nós devemos então, apoiados, atualizando o Evangelho, nós devemos então trabalhar em prol de dar uma vida digna, uma vida coerente, como o próprio Jesus ele pede a cada um de nós. Então, em breve síntese, isso é a doutrina social da igreja. Sem partido A, sem partido B, mas partindo da boa nova do Evangelho, sempre atualizada para os momentos atuais que nós estamos vivendo. Espero que você tenha tido essa base da doutrina social da igreja. Como nós vimos, é um conjunto de escritos, né, de documentos da igreja que faz refletir a questão social. O momento social que nós vivemos é pandemia, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando fome. Como nós podemos agir nesse momento de dificuldade?
Então fiquem com Deus, um grande abraço e nós nos vemos aí no decorrer ainda dos cursos.